A graça e a paz de Cristo esteja fluindo na sua vida, na sua casa, você que me ouve. Minha oração é que a bênção do Todo Gracioso possa estar tocando você onde você se encontra. Agora, dissipando todo empecilho, removendo toda dificuldade e trazendo tempos de refrigério na sua vida. Como foi ministrado ontem, no Sábado Sincero, nós falávamos ontem sobre o tempo, né? O ainda não é tempo, a desculpa da figueira infrutífera, né? Ela falou que ainda não era tempo. E é interessante que eu estava ainda hoje assistindo a live de ontem, eu meditando, nossa, quantos insights, quantas coisas tremendas naquela live de ontem a gente pode se aproveitar quando a gente ouve novamente. Eu ouvi hoje 2 vezes essa live pela manhã e eu vendo novos insights. E quando lá o texto fala sobre tende fé em Deus, né, que na verdade eu expliquei que tem fé, a fé de Deus. Só uma pessoa que tem a fé de Deus, ela pode falar aquilo que Jesus Cristo falou com aquela figueira. Só quem tem a fé de Deus pode ter atitudes como o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve quando estava entre os homens, né? Hoje eu passei um bom tempo também ouvindo outros mentores, outras pessoas, não que são meus mentores, né? Mas eu estava ouvindo outros mentores, inclusive eu ouvi hoje um mentor que ele acredita assim, ele acredita que Deus vem pela natureza, Deus é a natureza, né? Deus é a natureza. E eu ouvindo hoje ministrações sobre Deus, ministrações também sobre o feriado do Dia Internacional da Mulher, ministrações, muita ministração, inclusive utilizando a Bíblia, né? Utilizando a Bíblia. E eu vendo essas ministrações, eu confesso que eu fiquei assim, pensando assim, poxa, tem tanta informação sobre Cristo, sobre a Bíblia. Aqui você pode chegar aqui e assistir algo que te prova, que traz documentado, provado, né, através de uma exegese bem ampliada, que Jesus Cristo é um mito. Que Jesus Cristo é um mito. Aí depois fala que isso só é tolerável por causa da tradição, porque as pessoas preferem acreditar no mito, né? E eu fico assim, porque eu também gosto da exegese, eu também gosto da interpretação, eu gosto do conhecimento, do estudo profundo das Escrituras. E eu fico pensando, puxa, o que falar? Depois eu vi um outro que fez uma interpretação, uma exegese bíblica, que eu não sei de onde é que aquela pessoa tirou aquele contexto, né? Porque eu não consegui ver contexto, não consegui ver base naquele texto sendo pregado hoje. E tem um monte de pessoas aí se alimentando dessas palavras. Aí eu penso, o que eu vou falar? E eu fiquei orando, meditando, eu pensando, poxa Deus, como é que é isso? Rapaz, e aí de repente veio uma palavra aqui para mim, se puder achar aí, Isaías 53, livro do profeta Isaías 53, que a palavra pega, diz aqui algo assim tremendo na palavra, né? Vamos ver o que a palavra diz aí, Isaías 53, né? Tem algo aqui muito forte, Isaías 53, né? Vamos lá, vamos discernir as coisas aí, né? Isaías 53, ele fala lá assim, Senhor, quem creu na nossa pregação? Está escrito isso lá em Isaías 53. Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele chega a perguntar isso para Deus, né? Ele pergunta, Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem? Quem creu na nossa pregação? Isaías 53, 1, verso 1. Ele diz, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Você começa a perceber que a mensagem, essa mensagem central de Cristo, ela não é assim popular. Ela não é popular. Eu não sei se Isaías era casado, mas eu acho que se ele tiver uma esposa, talvez nem a esposa dele acreditou na pregação que ele pregava. Nem a esposa dele discernia, entendia as coisas que estavam acontecendo no Espírito de Deus na vida do profeta Isaías.
Ao ponto dele falar: quem, Senhor? Quem? Ele pergunta sinceramente para Deus: Deus, quem? Me diz aí. Porque estão se falando tanta coisa hoje, qualquer assunto é popular. Você pega qualquer coisa aí que você pega, até uma pedra, você pegar uma pedra e ficar mostrando a pedra na tela assim, na câmera, ela fica popular. Mas a mensagem, essa mensagem que nós anunciamos, quem deu crédito a ela? Quem? E ali o profeta segue a sua jornada, ele e a sua interrogação. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Quem? E aí o apóstolo Paulo também é outro que pregava a palavra, que anunciava a palavra no Novo Testamento. Ele chega um momento na vida dele, isso está lá em Atos dos Apóstolos, no último capítulo de Atos. O último capítulo é interessante, ele é preso, ele sofre uma prisão a domicílio, né? Uma prisão a domicílio. E apesar de ser uma prisão a domicílio, ele começa a ter crédito para pregar nessa prisão. Ele tinha uma liberdade, né? Que Roma deu para ele pregar. Roma nos sentiu incomodado ali com o pregador, né? E deixou ele pregar. Mesmo estando preso, ele recebia visitas lá, os amigos, pessoas que iam lá ouvi-lo. Isso está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. No capítulo 28 ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Capítulo 28 de Atos. Ele diz assim no versículo de número... Versículo 20. Ele chega na casa dele lá e ele manda chamar algumas pessoas da igreja que queriam ouvir a pregação, e o povo vai saber que ele está ali, está preso. Mas como ele era um homem, se tornou até popular por causa das suas algemas, do seu sofrimento, e ele chama as pessoas, e ele diz assim no verso 20, ele fala assim: por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Estou com esta cadeia. Aí ele continua. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. Olha que situação esse pregador está. Ele está numa situação que a mensagem que ele anuncia não é considerado como uma mensagem de Deus, uma mensagem bem-vinda. Mas é um grupo, que eles chamam a visão de Paulo. Vamos falar assim, a igreja que Paulo congregava, o ministério que Paulo fazia parte, era considerado como uma seita, era denominado como uma seita. Talvez nem a mãe de Paulo queria congregar com Paulo, porque todo mundo tinha medo, porque dizia que ele fazia parte de uma seita. Hoje é fácil você falar que Paulo era um homem de Deus, mas naquele tempo Paulo não era visto como um homem de Deus.
O que fica escrito aqui nos relatos, que fica claro, é que Paulo não era visto como um homem de Deus, ele era visto como um herege, um falso profeta, fazia parte de uma seita. E ele diz assim, e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, as quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Essa reunião durou o dia inteiro praticamente. Paulo ali, naquela casa, e os homens foram lá, e Paulo começou a pregar. Como muitos ali eram judeus, eram israelitas, Paulo vai utilizar a lei de Moisés, porque é a linguagem daqueles homens, mas Paulo queria falar, na verdade, de Cristo, queria revelar Cristo para eles. Cristo. E aí diz assim, e alguns, o versículo 24, ele é a chave aqui, mestre, que o versículo 24. Porque o versículo 24 ele diz assim, depois que ele passou o dia praticamente inteiro pregando, manhã de tarde, olha o resultado aí dessa pregação, né? Olha o resultado da pregação, diz assim. E alguns criam no que se diziam, mas outros não criam. E alguns criam no que se dizia, no que se pregava, mas outros não criam. Outros não criam. Sabe quando você não ainda passou por essa gestação espiritual? Quando você ainda não sentiu as dores de parto para gerar Cristo em pessoas, para ver pessoas nascendo de novo, você talvez não vai entender o que eu estou falando aqui. Você pode até entender, mas não vai sentir o que eu estou falando. Porque só sente o que eu estou falando aqui quem já passou por isso. Quem passa por isso. Quando você ainda não sentiu dores de parto para gerar alguém espiritualmente, você fica meio assim, mas depois você fala assim, não, tá tudo bem, vai chegar o tempo dela, vai chegar o tempo dela. Mas quando você começa a engravidar, você começa a entender o que eu preguei ontem. Você começa a entender quando Paulo disse assim, prega em tempo e fora de tempo. Porque haverá um tempo em que eles não vão aguentar ouvir, dar crédito a essa pregação. Mas tu prega. Paulo está pregando aí o dia todo. E ainda assim, alguns não criam. Alguns não criam. Alguns não criam. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? E aí Paulo, ele diz assim, e como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Ele vai citar agora o profeta Isaías, olha aí. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande briga. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo estava ali, pregando a palavra. Se fosse hoje, talvez estaria fazendo uma live, né? Estaria ministrando, anunciando.
Mas os judeus na época, que eram judeus, eles não queriam. E aí ele disse, eu vou para os gentios. Muitos gentios creram, muitos creram. Mas não todos creram, não todos. Uns creem, uns acreditam, outros não. E Isaías ele teve essa visão. Por isso que ele disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? A nossa pregação não é popular. Ela não é popular. Mas isso é para eu ficar totalmente desanimado? Não. É para eu entender que a maior parte do tempo, essa pregação que eu prego olhando aqui para mim, ela está edificando a mim mesmo. Ela está me sustentando. Por isso que às vezes eu pego, eu me assisto eu pregando. Esses momentos que o Espírito Santo fica me inspirando, me usando aqui para falar. Falar da Bíblia, falar da palavra. Quando eu vejo que eu não tenho ninguém mais para mim que eu possa ouvir, ninguém inspirado por Deus, esses dias é difícil encontrar alguém realmente pregando o Evangelho sem interesse algum, sem segunda intenção, pregando pela graça, por graça e de graça. Quando você não encontra alguém assim, você tem que se ouvir a você mesmo. Eu ouvindo, o Espírito Santo me usando, eu pregando, ministrando. E aquilo me edifica. Porque se eu ficar ouvindo só hoje o que está tendo aí na vitrine, no mercado, né, é complicado. Vou terminar perdendo a minha fé, naufragando na fé, me corrompendo. Meus ouvidos vão se corromper com isso que está acontecendo. Então eu tenho que cuidar da minha fé. Então, de repente alguém, você prega para quê? Eu prego para mim. Prego para mim, porque eu quero me guardar nesse tempo. Cuidar da minha fé. Eu quero cuidar da minha fé. Porque esse é o bom combate. O bom combate é lutar para que eu guarde o que está aqui dentro. Porque a luta, o combate é aqui dentro, é na mente o combate. Para me perder, para me naufragar, como muitos que eu conheço naufragaram na fé. Muitos. E a minha oração é que você não aceite isso. Se tem uma coisa que esses dias eu acho que a gente deveria meditar nisso. Pô, Senhor, eu quero me envolver contigo. Enquanto está todo mundo se corrompendo, todo mundo pensando no Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, eu quero que meu coração esteja aberto para o Senhor, para a palavra do Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, me envolver com o Senhor. Porque de repente tem horas que eu olho assim, olho para um lado, olho para o outro, não vejo ninguém. E nessa hora eu vejo o Espírito Santo aqui, ó. Fica firme, meu amigo. Aí eu falo assim, mas fulano, ele deixa o fulano lá. Mas cicrano, deixa o cicrano. Você vem e me segue. Foca no seu chamado. Foca na sua relação com o seu Deus. Cuida disso. Cuida disso. Porque toda essa luta, todo esse alarme no mundo de fora é para me distrair, para me perder o foco da salvação, perder o foco de Jesus Cristo e começar a falar como todo mundo fala. Falar dos BOs da vida. Falar dos problemas do mundo de fora. Mal sabe eu que o maior problema está acontecendo aqui dentro de mim. Mal sabe eu que a maior guerra está acontecendo aqui dentro de mim, da minha carne com o meu espírito. Mal sabe eu. Aí eu falando aqui, aquele fetiche de ficar falando, de ficar filosofando, falando de país que está contra país, e ali é uma fantasia, é um fetiche. E mal sabe eu, diante do espelho, quando eu vou deitar à noite na cama, com a cabeça no travesseiro, que eu estou tendo uma guerra dentro de mim aqui, ó. Minha mente guerreando, meu espírito, minha carne, meu ego guerreando aqui dentro, para ver quem vai tomar o controle. E eu estou quase entregando os pontos para o ego. A carne está prevalecendo, a mente egóica está prevalecendo. E Cristo já evaporou, já sucumbiu a esses argumentos lógicos, corporativos, que ficam aqui buzinando aqui o tempo todo na minha cabeça. Aí para me distrair ele começa a fazer eu falar, filosofar sobre as guerras que acontecem do lado de fora. E depois fica rindo da minha cara quando eu vou dormir à noite, zombando de mim, diz assim, ele mal vê se a guerra dele mesmo.
Ele mal sabe que a maior guerra que ele tem é dentro dele, é na mente dele. Ele não consegue vencer e está falando do país que está guerreando contra o outro. Meu Deus. É um fetiche. É um fetiche que rouba de nós a consciência lúcida. Rouba de nós a sobriedade do espírito. Rouba. E aí nessa hora é preciso parar. Ter coragem de dizer basta. Ter coragem de dar uma pausa, um reset. E reiniciar tudo. Reiniciar tudo, começar do zero. Esquecer tudo de fora para poder se interiorizar. Para poder sondar o que está aqui acontecendo aqui dentro. Sondar, ficar um pouco só. Ficar comigo. E não é ficar só de maneira também fetiche, de maneira com fetiche também não. Porque tem aquele que fica só e fica fazendo propaganda que está só. Fazendo propaganda, colocando nos outdoors, eu estou só. Não está só, esse aí não está só. O que está só mesmo, de verdade, ele não faz propaganda e o que está só de verdade, que está só, quando ele volta dessa solidão, ele volta mais desenvolvido, ele volta menos apegado. Ele volta mais em comunhão com o seu Deus. Dá para perceber. Ele não fica mais falando que vai se preparar para falar de Deus, não. Ele abre a boca e está cheio, porque isso foi o preço que ele pagou lá no deserto. Deserto não é só para ficar na solidão sofrendo. Deserto é para quando você chegar no meio do público, você não falar que precisa se preparar para falar de Deus. Não precisa se preparar. Você já se preparou, pagou o preço no deserto, pagou o preço na solidão, sem amigos. Pagou o preço. Pagou o preço. O preço foi esse. Aí agora eu tenho a oportunidade, a palavra está ali, os ouvidos estão ali, eu vou me calar. Não, é porque eu tenho que me preparar, sabe? Eu tenho que merecer, né? Eu tenho que fazer um mês por merecer para... Quem sou eu, né, para falar de Deus? Eu sou um pobre. Não, ainda diz assim, você é melhor do que eu. Quem sou eu? Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Para com essa falsa modéstia. É tempo de despertar. Paulo disse, prega em tempo e fora de tempo, porque haverá um tempo que o povo não vai aguentar ouvir. Mas fala e te conserva a ti mesmo. Conserva a ti mesmo. Quer pagar um preço para se sentir, por merecer, a falar de Deus? Quer pagar esse preço? Então vai para o deserto. Vai para a tua solidão. Abraça a solidão. Mas não fica lá o tempo todo não. Que eu quero te encontrar de novo. E quando eu te encontrar, não fale para mim assim, eu vou me preparar para falar de Deus. Não fala isso. Porque se você falar isso, você não foi para o deserto de verdade. Você não entendeu o significado de ir para o deserto. Porque o significado de um homem que vai para o deserto de verdade, uma mulher que vai para o deserto de verdade, quando ele sai de lá, ele não fala para mim que vai se preparar para falar de Deus. Ele não fala isso. Ele não tem como, ele não pode falar isso. Porque eu vou perguntar para ele assim, vem cá, o que é que você foi fazer no deserto? Diga para mim o que é que significou o deserto. A solidão. Você não se preparou nela, não. Você não aproveitou a solidão. Solidão e deserto é para ser aproveitado. Solidão e deserto é para ser aproveitado. E quando você aproveita, todo homem, toda mulher que aproveita o deserto e a solidão, quando eu me encontro com ele e falo, vamos falar de Deus, ele jamais vai falar assim para mim, não, eu tenho que me preparar. Jamais. Porque ele já está preparado. Ele já pagou o preço. Ela já pagou o preço. Já pagou o preço na solidão. Já pagou o preço. Agora tem até demais o que falar. Tem até demais o que falar. Tem demais. Todo o tempo ali, sem companhia, sem amizade, sozinho, no deserto. Só você e os animais. Só você e os gatos. Só você e os bois, as vacas. Só você e a floresta. Só você e o breu total. Só você e a sua águia. Sua serpente, só você e o deserto. É nesse lugar que a sabedoria se revela. E quando você vem desse lugar, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Se transforma.
cheio de Deus. E mesmo que ninguém dê crédito a essa mensagem, você sabe que essa mensagem serve para você. Essa mensagem nos fortalece, me ajuda a guardar a minha fé, a guardar a minha coroa e a entender que existe um combate. Esse combate, o apóstolo Paulo chamava de o bom combate. E para terminar, ele falou isso para Timóteo. Ele disse isso para Timóteo. Deixa eu ver o que ele falou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos lá. Tá aí. 2 Timóteo 4:7, né? 2 Timóteo 4:7 ele fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É isso que eu tenho que entender. Esse combate não é o combate do mundo de fora, é o combate aqui dentro. O bom combate é aqui dentro. Quantos combates, quantas setas vêm contra a minha vida aqui dentro? Para me perder o quê? Para me perder a fé. Para me não guardar a minha fé. Para me não guardar a minha fé. A palavra que está aqui dentro do meu coração ser roubada. Eu perder a fé. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Guardei. A fé é uma coisa que tem que ser guardada, gente. A fé tem que ser guardada. Aí ele fala: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Não somente para o apóstolo Paulo, mas a todos que amam a vinda de Jesus. Gente, quando eu olho para esse mundo hoje, eu olho para as pessoas, hoje no feriado, hoje é feriado, né? Feriado de hoje, tá todo mundo comemorando alguma coisa aí e tal, dando parabéns. Me diz mesmo, no meio daqueles que dizem pregar, a Bíblia, estão pregando a Bíblia uma hora dessa, onde é que tem alguém realmente que está nesse espírito? Qual espírito? De alguém que está amando a vinda. Quem está amando a vinda está esperando por ele. Quem que está esperando realmente por Deus nesses dias? Me diga aí. Quem realmente está esperando por Deus? Principalmente esse Deus que menciona Cristo, que hoje para o mundo é um mito. Né? E alguns hipocritamente falam que não é um mito não, mas com as suas ações eles comprovam que é um mito. É um mito. Quem está esperando a vinda do mito? Quem? Quem está esperando? Paulo diz que estava esperando a vinda dele. E ele disse que tinha uma coroa para ele de justiça. Não só para ele, mas para todos que amam a sua vinda. Para todos. Que a gente possa guardar a fé. A fé não é só para ser vivida, é para ser guardada. Pensa nisso. Porque muitos perderam a fé porque não aprenderam a combater o bom combate. E o bom combate acontece aqui, ó. É no seu momento aí a sós. Quando você começar a combater esse bom combate, entender que o seu combate é interior, é dentro, e não numa roda de pessoas conversando sobre a direita e a esquerda, você vai começar a saber, você vai abrir a boca e vai sair tanta coisa sobre Deus. Tanta coisa. Porque a palavra de Deus só pode estar na boca de alguém que não fica, sabe, partindo aquilo que é inteiro, partindo Deus em pedaços, sendo que Ele é o todo, partindo em pedaços e dizendo assim, esse pedaço é de Deus, esse aqui não é de Deus. Isso aí não é a palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra, com a vontade de Deus, né? Deus é o todo. Então que a gente possa guardar-se. Paulo guardou a fé dele, mesmo passando um tempo morando sozinho, né? Estava ali morando sozinho. Algumas pessoas iam lá para vê-lo, ele pregava. Uns acreditavam, outros não. E ele continuava pregando. E quando alguém não cria, ele dizia, não, Isaías já falava. Isaías já profetizava que, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem, né? Quem?
mas eu vou anunciar assim mesmo, em tempo e fora de tempo. E vou guardar a minha fé. Vou guardar a minha fé. E combater o bom combate. E assim a gente completa essa carreira. Uma hora dessa a gente completa a jornada, que ainda não foi concluída aqui, né? Nós estamos numa jornada. Mas enquanto não foi concluída, continua combatendo o bom combate da fé. E guarda a fé. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Graça e paz para você. Um ótimo descanso e que essa mensagem te abençoe em Cristo Jesus. Te prospere. Te faça transcender, inclusive, o desânimo. Te faça transcender o desânimo de pessoas que te amam, mas que não compreendem o teu chamado. Te amam, porém não estão aqui agora. Que você possa guardar a fé, pois ela é a base, é o sustento da vida dos filhos